Vamos falar sobre violência, Batista. A situação hoje é preocupante, sim, muito em função do avanço do crime organizado. Teófilo Otoni está entre as 20 cidades mais perigosas do Brasil. Sim, meu amigo. A gente está vendo aí o aumento de apreensão de entorpecentes. Bandidos armados trocando tiro, como aconteceu na Amazonas ontem com a Guarda Municipal. O que é que está acontecendo? O que é que a Secretaria de Segurança e Justiça do Estado de Minas Gerais está fazendo? Está na hora da entrevista. Entrevista. E eu converso agora ao vivo aqui nos estúdios da Itatiaia com o secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, Rogério Greco. Rogério, primeiro, eu agradeço a tua visita aqui, ótima tarde. Bom, Teófilo Otoni aparece entre as 20 cidades mais violentas do Brasil em 16º lugar. O que é que está acontecendo com Minas Gerais? O crime está avançando também para o interior? Boa tarde, William. Na verdade, isso é um fenômeno nacional, não é do estado de Minas Gerais especificamente. Sim. Então, nesse dado estatístico das 20 cidades, 16 são do Nordeste. Então, assim, a gente vê que essas facções, elas estão muito fortes, elas estão crescendo, mas em Minas existe essa situação específica de Teófilo Otoni, mas não é a regra nos nossos municípios. Então, me diga mas Greco, a gente está vendo no dia a dia, eu acabei de citar o caso da Avenida Amazonas, não era comum em Minas Gerais? Você vê o sujeito em plena luz do dia com uma arma apontando para roubar moto, carro, enfim. O que é que está acontecendo? Nós estamos sofrendo a interferência das organizações criminosas de outros estados aqui em Minas Gerais e nós estamos vivenciando o aumento desta violência, ou seja, os criminosos estão mais violentos? Assim, William, na verdade a violência mudou. Então, se você fizer uma retrospectiva, eu que entrei no Ministério Público aqui em 89, sim, quando eu entrei a violência era uma. Hoje é uma violência completamente diferente. Na década de 80 e década de 90, vagabundo não atirava contra a polícia. Hoje, polícia virou troféu. Então, você tem que entender que hoje os alvos são diferentes, a violência é completamente diferente, as facções elas cresceram assustadoramente. Antigamente, nós tínhamos 3, 4, 5 facções criminosas. Hoje, o Brasil tem quase 90 facções. Sim. Ou seja, é um crescimento muito grande, é um crescimento muito assustador. Hoje, né, por exemplo, nós temos facções, já exemplo do PCC, que já até deixou de gozar do status de facção criminosa há muito tempo. O PCC, ele é nitidamente uma organização de natureza mafiosa. Mas o governo não vê assim. O governo federal não vê. O governo federal, infelizmente, não enxerga dessa forma, tanto o Comando Vermelho quanto o PCC. Eles são organizações terroristas. É isso que eles são. Eles tinham que ter esse reconhecimento para que o Estado fosse de uma forma muito mais incisiva, muito mais dura contra eles. Eu tive recentemente em El Salvador. Sim. Eu sei que o Bukele é uma pessoa polêmica, mas você visitou aquele sistema prisional dele? Não, o Cicote não. Não era na nossa agenda visitar o Cicote, também como não era, muitas pessoas falam, vocês não encontraram com o Bukele, não era da nossa agenda. Se fosse, seria uma situação excepcional, mas nós tivemos uma entrevista com o vice-presidente, com o ministro da Justiça, que foi o mentor intelectual do Plano em El Salvador. Sim. Todo mundo fala, El Salvador é uma ditadura, Mas não é uma ditadura, não. Ele não está prendendo em massa, já viu desrespeitando os direitos humanos. Não, você já viu alguém querer voltar para uma ditadura? Você já viu alguém querer voltar para Cuba? Você já viu alguém querer voltar para Venezuela? Não, isso não. Agora, você já viu alguém querer ir para os Estados Unidos? Sim. Você vai para onde você tem segurança, você vai para onde você se sente bem. Só para que você tenha uma ideia, a comitiva aqui de Minas teve várias agendas com os políticos de El Salvador. E o que eles queriam da gente também é que os empresários mineiros fossem para El Salvador para poder construir edificações. Porque eles querem voltar. Tem mais de 3 milhões de el-salvadorenses fora de El Salvador, porque eles fugiram durante a guerra. Foram quase 40 anos de guerra. Então eles fugiram durante esse período e agora eles querem retornar, porque eles estão vendo um país diferente. Eu tive com o governador, só para você ter ideia, William, em 2 comunidades que eram perigosíssimas em El Salvador. Perigosíssimas. Sim. Os pandilheiros, né, aqueles caras das maras, tal, eles chegavam para a família de um barraco, como se fosse uma favela do Rio, e falavam o seguinte: você tem até amanhã para ir embora. Eles expulsaram mais de 10 mil famílias de barracos. Sim. Beleza. Estava com o governador sem um policial de El Salvador. O governador fazendo entrevista com as pessoas na rua, com a maior tranquilidade. Sabe aquela sensação de paz, aquela sensação de segurança? O que mudou lá pra... Eu te pergunto, isso é ruim? Mas o que mudou, então? Mudou, porque eles começaram a punir por cima.
Mudou porque a justiça mudou a realidade dela, mudou porque não tem mais aquele prende e solta, mudou pelo seguinte: se você for reconhecido como algum pertencente, alguma mara ou alguma pandilha, só pelo fato de você pertencer, como se fosse alguma associação criminosa aqui, a pena mínima é de 20 anos. Só para começar, independente das outras infrações penais. E eles vão somando. O cara nunca mais sai. Pergunta se alguém hoje em El Salvador quer ser pandilheiro. Pergunta se alguém em Salvador quer pertencer à Mara. Vamos trazer para a nossa realidade, Greco, porque eu tô, assim, a gente falou dessa violência que vem aumentando no país inteiro. Mortes provocadas pela polícia aumentam quase 40% em Minas Gerais, segundo o Anuário da Segurança. Você acredita que essas mortes estão relacionadas justamente à ação dos criminosos? A polícia tem que agir. Então, assim, se a polícia é recebida de forma violenta, seria anormal que o número de óbitos de policiais crescessem, ao contrário daqueles criminosos. Sim. Então, quando a polícia reage, é porque houve uma agressão contra as forças de segurança. Então, se houve um aumento da violência policial, o policial não age gratuitamente de forma violenta, isso não acontece. Isso é ficção, as pessoas ficam criando essas coisas. Prender, mas assim, sim, a Polícia Militar prendeu quase 10% da população carcerária de Minas Gerais só nesse início do ano. Verdade. Mas não tem onde botar o povo. Você esteve agora numa unidade prisional, sim, né? Tive hoje na Gameleira, no Ceresp. No Ceresp Gameleira. A gente tem preso morrendo na Gameleira. Sim. Qual é o déficit hoje que nós temos hoje no sistema penitenciário? William, o nosso déficit é assustador, é de 27 mil vagas. Então, assim, existe um plano, um projeto do Supremo... Você está prendendo e não tem onde colocar. Não tem onde colocar. Então, assim, mas quando eu falo assim... E o que vocês estão fazendo como Estado? Como Estado, nós estamos obrigatoriamente criando mais vagas, reformando unidades prisionais. Houve um investimento de quase 170 milhões no sistema prisional, coisa que nunca aconteceu. Então, assim, mas não é um problema que você resolve do dia para a noite. Existe uma determinação do Supremo num projeto, num plano que eles chamaram de pena justa. Ok. Interessante. É o desencarceramento. Não, traduzindo não prende porque não tem vaga. É isso. Assim, ou coloca em liberdade para a tornozeleira. Exatamente. Que é uma solução completamente equivocada. Sim. Eu não posso simplesmente soltar porque eu não tenho lugar para prender. E, por outro lado, o que eu faço com a segurança pública? Então, existe um ministro que é ministro da Justiça e Segurança Pública. Sim. Quando você fala ministro da Justiça, é porque ele lida com o sistema prisional. E Segurança Pública, quando ele lida com a segurança como um todo. São dois ministérios fundidos, como é aqui em Minas a Secretaria. Sim. Então a gente lida não só com o sistema, mas com a segurança como um todo. Então, quer dizer, para eu resolver o problema da Justiça, eu vou soltar todo mundo. E a Segurança Pública? Como é que fica? Eu vou prender aquele camarada, aquele que eu soltei ontem, aquele que eu soltei hoje. Então, uma coisa completamente paradoxal. As facções criminosas estão no nosso território? Estão, já desde 1993. Não é uma coisa recente, não é uma coisa atual. Quando as pessoas falam assim, as facções entraram em Minas Gerais, isso é inverdade, isso é mentira. Não foi de agora, isso não é de 3 anos. Veio acontecendo ao longo dos anos, desde que elas foram criadas. E esse intercâmbio dos bandidos de Minas Gerais com o Rio de Janeiro, por exemplo, William, ou São Paulo? Acabou o tempo, eu ouvi você falando antes aqui, eu tá junto com você agora, acabou o tempo daquelas ganguezinhas de bairro, isso não existe mais, até existe, né, de uma forma esporádica, até tem, né, no interior, você tem algum cantinho aqui da capital, mas hoje são organizações criminosas de natureza transnacional. Elas ultrapassam não só o seu estado, não só o Brasil, elas ultrapassam muitos países. Então elas estão, por exemplo, quando eu vi você falando de Novo Cangaço também, quando você reúne as pessoas para o Novo Cangaço, elas não são do mesmo estado. Ela vem de estados diferentes. Muitas delas nem se conhecem. Então, quando houve aquele ataque aqui em Varginha, que aqueles 27 foram mortos, tinha gente de Roraima, tinha gente de Manaus, tinha gente de Uberlândia. Ou seja, elas são transnacionais. Elas já ultrapassaram muito Vamos lá. O que o Estado de Minas está fazendo para conter esse avanço das organizações criminosas? Bom, primeiro que a gente tem um combate muito duro, muito incisivo com relação a elas. Segundo, nós temos unidades especializadas em prender esses faccionados. Por que a gente tem essas unidades especializadas? Porque o que é o grande lance da facção? Cada vez ela crescer mais. Sim. Então, quando você tem um sistema prisional onde você tem faccionados e não faccionados, a tendência é que aquele camarada não faccionado se faccione. Até para que ele busque algum tipo de... E aí você vai aumentar a facção. Aí você vai aumentar a facção. Então, nós vamos aqui, num espaço muito curto de tempo, fazer a mesma coisa que o governo federal faz no sistema penal federal.
Então, assim, nós vamos ter... Unidades especiais de isolamento de presos. De presos. Então, assim, entrou, só pode para faccionados. É isso que as pessoas têm que entender. O líder de facção vai ficar isolado. Vai ficar isolado. RDD para ele. Regime diferenciado. Não necessariamente o RDD, que seria uma punição dentro do cumprimento da pena, mas aquele que for realmente considerado faccionado, estiver em Minas Gerais, ele vai ter um tratamento diferenciado dos outros presos comuns. A gente não quer misturar. Isso não vai acontecer. E as pessoas vão pensar 2 vezes antes de se faccionar aqui em Minas. Conversamos com o secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, Rogério Greco. Rogério, obrigado pela sinceridade. Eu te agradeço. Você é um cara que eu tenho muito respeito em função, né, do teu histórico profissional, e nunca deixou de responder perguntas ou vir aqui na Itatiaia. Então, eu respeito muito o seu trabalho. Obrigado, irmão. Tamo juntos. Obrigado aí pela gentileza da entrevista. Sempre bom estar contigo. E a gente vai estar sempre abordando. Hoje, esse relatório do Anuário da Segurança Pública, né? Ele traz aí vários recortes. A gente vai apresentando ao longo da semana. Hoje nós já apresentamos alguns aqui nesse bate-papo e a gente vai evoluindo com isso. Greco, obrigado. Bom descanso aí. Bom trabalho.